internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita, o momento em que nós fazemos uma resenha da literatura espírita, apresentando alguns autores espirituais, alguns autores encarnados, destacando a boa literatura espírita, aquilo que tem de mais salutar para a nossa jornada, para que sirva de amparo para a nossa jornada, que vem das nossas pesquisas, dos nossos estudos, da conversa com companheiros da seara espírita. Então vimos já tratando de vários autores, já falamos de Kardec, já falamos de Chico Xavier, de Valdo Franco, o Espírito Emmanuel, o Espírito André Luiz, o Espírito João de Ângela, Amélia Rodrigues e por aí vai. E no último programa, nós começamos a tratar da obra do médium espírita carioca José Raul Teixeira. Falamos da sua luta, falamos do seu trabalho e concluímos o último programa falando da obra Diretrizes de Segurança. Hoje nós vamos começar a tratar, e acredito que vamos tratar de duas obras somente hoje, vamos tratar um pouco do trabalho do Espírito Camilo, que é o guia espiritual de Raul Teixeira. Evidente que no Dicas de Leitura Espírita, em referência a Raul Teixeira, fique bem claro, não vamos aprofundar porque nós temos um outro programa onde nós tratamos de lições de Camilo, onde nós estamos tratando em profundidade da obra do Espírito Camilo. Em Dicas de Leitura Espírita, nós vamos dar um overview, uma pincelada, para estimular os nossos companheiros e companheiras a buscarem o estudo e o conhecimento da obra desse Espírito que nos é muito querido e que nos tem trazido ensinamentos muito importantes. Já falei várias vezes aqui que o Espírito Camilo é um espírito notável pela sua postura, pela sua forma de abordar as questões espíritas, pelo olhar diferenciado que ele oferece sobre a temática espírita, o que o levou a certa feita a dizer a Raul Teixeira que, estando numa praia e olhando o oceano infinito, pode-se dizer, Camilo disse a Raul, pode-se dizer que com o Espiritismo, o estudo do Espiritismo, nós estamos na praia ainda. Falta todo um oceano para nós chegarmos na profundidade do Espiritismo, porque o Espiritismo abre muitas frentes. O Espírito Camilo é um espírito que tem um vínculo muito grande com José Raul Teixeira. Desde priscas eras, eles vêm atuando conjuntamente e Camilo vem tutelando os passos do espírito que hoje nós conhecemos pelo nome de Raul Teixeira, que vem dedicando a sua vida em prol do espiritismo. Camilo traz algumas obras de estudo profundo. Profundo não significa difícil nem rebuscado. Muito pelo contrário, a sua escrita é muito leve e direta, o que facilita o nosso estudo e a nossa compreensão. E mais, trata de assuntos que nos afetam no dia a dia, trazendo conteúdo filosófico e evangélico e científico casado com tudo aquilo que nos afeta no nosso dia a dia. Por exemplo, existe uma obra que inclusive nós estamos estudando no programa Lições de Camilo, chamado Educação e Vivências, onde Camilo trata de diferentes assuntos, muitos atuais, e como esses assuntos são analisados pelo Espiritismo. Por exemplo, ele trata da questão ambiental, da questão ecológica, ele trata do trabalho, ele trata da questão da educação, trata da questão das drogas, ele trata da AIDS, questões vinculadas à AIDS, ele trata da homossexualidade, ele trata da interação conjugal, né? Ele trata da pornografia, ele trata da mediunidade e seus problemas, por exemplo, né? Ele trata da educação religiosa e por aí vai. Só esses assuntos que eu citei já é suficiente para chamar a atenção de todos nós para que a gente busque a leitura desse autor. Vejam quantos assuntos importantes: homossexualidade, pornografia, AIDS, educação religiosa, educação para o trabalho, ecologia,
paradoxos humanos, incoerências humanas, quantos assuntos empolgantes, né? Para nós termos a sua fala balizada e direta e profunda, que nos chama a atenção. Por isso que nós gostamos sempre de deixar o estímulo para que as pessoas procurem comprar essas obras e ler com bastante atenção, porque são obras profundas e tratam de assuntos atuais, assuntos que estão no nosso dia a dia. Quantas pessoas estão envolvidas com drogas, quantas pessoas estão envolvidas com pornografia, quantas pessoas estão com dificuldades conjugais, quantas pessoas têm problemas no trabalho. Então são muitas questões que precisam ter alguém para nos abalizar junto com o Espiritismo. Então ele pega os princípios de Kardec, pega Jesus, não há como falar de Jesus e de Kardec separadamente, e ele traz para a nossa compreensão dos problemas que nos afetam no nosso dia a dia. Depois ele publicou um livro chamado A Correnteza de Luz. Correnteza de Luz. É um livro onde ele trata com bastante profundidade da questão mediúnica. Aqui ele trata da mediunidade em profundidade. Eu diria, e é o que nós utilizamos em estudos de grupo mediúnico que participamos ou coordenamos desde há muito tempo, eu diria que é uma obra indispensável para nós entendermos como funciona o trabalho mediúnico. Essa obra foi publicada em 1991 e teve grande impacto no movimento espírita da época. Eu me lembro que eu coordenava um movimento regional no sul do Paraná e no âmbito ali do sul do Paraná e do norte de Santa Catarina, nós adotamos essa obra para o estudo na mediunidade. Evidentemente, nos grupos que já tinham estudado o livro dos médiuns, que já tinham estudado Kardec. Então, nós já tínhamos estudado Kardec, tínhamos estudado Desobsessão, uma obra importantíssima do Espírito André Luiz, tínhamos estudado mecanismos da mediunidade do Espírito André Luiz. Então, nós fomos Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que vamos falar mais adiante, e fomos buscar, então, quando foi lançado esse livro, A Correnteza de Luz. Aqui ele trata de propriedades do perispírito, fenômenos com o perispírito, medo de espírito, mediunidade salutar, a alcomania, que afeta muitos espíritas e muitos médicos ainda insistem no consumo do álcool, né? E a doutrinação, né? O esclarecimento espiritual, enfim, muita coisa que nos levou a estudar em profundidade a mediunidade. Então, o Espírito Camilo nos traz a sua fala abalizada, incisiva e direta, muito bem colocada, sob ângulo diferenciado, sobre a questão mediúnica. É uma obra indispensável, assim como também é indispensável o momento em que ele trata dos desafios da mediunidade. Uma obra que ele nos trouxe, que é feita de perguntas e respostas, é uma obra muito simples, muito fácil de ler e que nós também utilizamos em grupos mediúnicos quando ela foi lançada. Então eu me recordo que uma época, quando cada obra que ia sendo lançada por Divaldo, por Raul Teixeira, devido à sua referência mediúnica, nós adotávamos essas obras. Então, eu lembro que lançou Educação e Vivências, nós utilizamos em estudos da família com jovens, né, na casa. Fizemos programa de palestras para tratar da obra Educação e Vivência. Quando foi publicado Correnteza de Luz, nós adotamos essa obra para o estudo da mediunidade. Em 2001, Camilo nos traz um aprofundamento da questão mediúnica. Ele desdobra essa obra Correnteza de Luz. Então, nós passamos a ter desafios da mediunidade. Então, ele foi ampliando esse conhecimento, falou sobre os médiuns em profundidade, ele falou sobre os fenômenos mediúnicos, desdobrou, né, a fenomenologia mediúnica, a vivência da mediunidade, falou muito sobre as reuniões mediúnicas. Então, eram perguntas que vinham sendo feitas a Raul Teixeira
e que ele foi então tratando o Espírito Camilo em respostas quando eram feitas perguntas para ele, e ele, se valendo da mediunidade de Raul Teixeira, ele respondia. Cada capítulo tem um texto introdutório psicografado por Raul Teixeira, onde Camilo então desdobra o assunto que será tratado nas questões. Então tem todo tipo de questão, é um livro ótimo para o estudo em grupo, para o estudo daqueles que tratam da mediunidade. Então, gente, quando nós abordamos o Espírito Camilo, através da mediunidade de José Raul Teixeira, nós temos um encontro ótimo de um médium que é físico, formado em física, doutor em educação, com vasto conhecimento e que entrega toda essa base para que o Espírito Camilo, então, com o seu perfil, ele tem um perfil próprio. É importante, quando a gente vai analisar os autores espirituais, que a gente faça um comparativo entre as suas personalidades. Então, quando eu falo do Espírito Emmanuel, eu estou falando de alguém que traz um perfil romano, senador romano, uma formação diferente, uma história de vida diferente. Quando eu busco já o Espírito Joana de Ângeles, eu estou falando de um espírito que tem uma ligação grande com Francisco de Assis, com a vertente mais cristã, mais religiosa, não que Emmanuel não tenha tido, até porque na última encarnação, Emmanuel foi padre. Então, eles têm vinculações, mas aparece forte a personalidade de Joana de Ângeles, até pela polaridade feminina, um histórico de vida diferente, né? A Joana de Cusa, da irmã Clara, Sora Juana Inês de la Cruz, a Madre Joana Angélica em Salvador, em 1922, aqui no Brasil. Então nós temos variadas formas de abordar, né, o conhecimento espírita. Quando eu vou buscar o Espírito Camilo, eu estou falando de um espírito que esteve na equipe que deu o suporte a Jesus de Nazaré. A gente tem noção disso? Se eu parar para pensar, eu estou diante de um espírito que deu o suporte a Jesus enquanto ele estava encarnado. E que esteve com Kardec quando Kardec esteve encarnado, trabalhando com ele, desdobrando Kardec. Então eu estou falando de um espírito que conhece o espiritismo em profundidade, conhece a proposta de Jesus desde Moisés, conhece a proposta de Jesus em profundidade. Então, mas são perfis diferentes, são formas de abordar as questões diferentes. Então é importante eu ler. Eu vou lá, pego a obra de Camilo, vou lendo na sua sequência e vou entendendo isso que nós estamos falando. Eu repito, é uma obra fácil de ler, gostosa de ler e que nos traz muito conhecimento. Eu diria que tinha que estar ali do ladinho, está na nossa estante, a gente está sempre consultando, principalmente quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos. O Centro Espírita que nós presidimos, nós estamos agora na virada do ano, iniciando alguns estudos sobre a mediunidade, evidentemente partindo do livro dos médiuns, mas nós temos uma relação de obras, que eu chamo de obras complementares após o estudo de Kardec. Então, uma sequência. E nós vamos lendo, vamos estudando com um grupo. À medida que o grupo vai lendo, ele vai vibrando, vai irradiando, aí o grupo vai crescendo. Como é a vaga de longo prazo, não temos pressa. E nós vamos lendo esses livros e vamos irradiando. E os médiums vão entendendo em profundidade o fenômeno, como é que ele ocorre. Então fica aí essa dica de leitura espírita de hoje, em cima de 3 obras do Espírito Camilo, pelas mãos de Raul Teixeira. Que Jesus nos abençoe para todo sempre, que assim seja.